Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido e amado irmão. Gratidão damos a Deus por outro dia estarmos juntos nessa caminhada cristã, buscando relacionamento, entendimento, sabedoria, envolvimento com as coisas de Deus, ou seja, nos fortalecer no caminho de Deus, tá certo? A nossa meditação de hoje, dia 8 de outubro de 2024, está no livro de Samuel, 1 Samuel, ou Samuel simplesmente, capítulo 3. E o nosso versículo de base será o versículo 17. Está escrito da seguinte forma: E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço que te não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me cobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Nessa caminhada sobre a história de Samuel, o profeta Samuel, e a grande dádiva que a Ana recebeu, nós passamos por uma situação interessante, que foi a situação do mau testemunho, da malvivência, ou seja, do exemplo negativo que a nossa família, que os nossos filhos, eles apresentam na sua caminhada, e o quanto isso pode atingir o nosso ministério, pode atingir aquilo que a gente tem trabalhado para Deus. Por quê? Porque nesse processo de erros, né, e nessa necessidade de demonstrar amor, a gente acaba se misturando com o erro deles. E a gente não os exorta, a gente não os corrige, ou mesmo nem se separa deles no tempo certo, partindo para agir sobre a vida deles já de uma outra forma. Mais por meio de oração, por intercessão, coisas nesse sentido, já que não dá para ver mais uma mistura. E aqui nós temos a situação específica do profeta Eli, que durante a sua caminhada, né, durante a sua, vamos dizer assim, do seu sacerdócio, ele em relação aos seus filhos, ele foi meio que negou as suas responsabilidades, né? Ele meio que procrastinou as suas ações, a tomada de decisões importantes ou as correções que venham necessárias. E aí nós terminamos lá o capítulo 2 falando sobre que Deus estipulou sobre a queda da casa de Eli e sobre vamos dizer assim, o levantar, sobre a preparação de um sacerdote que efetivamente, ou de alguém que realmente amasse a Deus, não mais só por uma questão de linhagem, ou seja, uma quebra da situação da linhagem, e agora aqueles que honrassem ao Senhor teriam espaço, seriam honrados pelo próprio Deus. E aqui está se manifestando isso. Quando você pega o versículo 1 desse capítulo e diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, nós temos, num tempo em que temos o sacerdócio, temos o sacerdote, temos o tabernáculo, temos a arca da aliança, temos todos os elementos efetivos para que Deus possa, vamos dizer assim, dentro da manifestação daquilo que, como ele se estabelecia com o povo, tínhamos todos, mas nós não tínhamos efetivamente o povo. Nós não tínhamos efetivamente uma devoção verdadeira. Nós não tínhamos quem zelava, quem era os responsáveis por zelar e por fazer as práticas religiosas. Eles estavam completamente contaminados. O profeta ou o sacerdote, que efetivamente tinha por dever de apresentar os sacrifícios, apresentar ali, vamos dizer assim, o pedido de perdão daquele povo, ele não conseguia agir, ele não conseguia atuar.
a tanto que ele já não conseguia ouvir a voz do Senhor. Por que ele não conseguia ouvir a voz do Senhor? Porque durante esse relato aqui, ao ele estar deitado, o sacerdote ele está deitado, o jovem Samuel, ele é chamado por 3 vezes pelo Senhor. E ele é chamado por 3 vezes perante o Senhor, e ele, como ainda não tinha o Senhor ainda se manifestado a ele, se revelado a ele, né? Apesar dele estar ali, vamos dizer assim, na preparação, recebendo ali ensinamentos e na sua preparação de sacerdócio, e com o coração voltado, ele ainda não tinha. E aí, justamente por ele estar nesse envolvimento, por um coração verdadeiro, o Senhor faz agora a sua primeira aparição, a sua primeira, vamos dizer assim, comunicação, a sua primeira materialização para Samuel. E Samuel, por ser um garoto, ele não entende, ele ainda não viu, ele ainda não compreende o processo. E é claro que ele rapidamente ele se apresenta ao sacerdote ali dizendo: eis-me aqui, por que me chamastes? E isso se dá por umas 3 vezes, levando nas 2 primeiras o sacerdote ali a dizer para ele que eu não te chamei, e ele volta a se deitar. Então nós temos uma situação em que alguém que efetivamente deveria ser a voz do Senhor, a comunicação com o Senhor, que era o sacerdote, agora sendo suplantado por uma criança, sendo trocado por uma criança, porque no coração do Senhor aquele sacerdote já não tinha mais, vamos dizer assim, as condições de cumprir as coisas do Senhor. Isso nos leva que, por vezes, quando a gente deixa de cumprir as coisas do Senhor, deixa de cumprir o nosso propósito, deixa de cumprir a nossa missão, não tem problema. Quer dizer, não tem problema para a obra, porque para a obra ela irá se realizar, porque o Senhor vai levantar uma outra pessoa. E aqui levanta uma criança, levanta um jovem. E a partir da 3ª vez, o sacerdote Eli, ele consegue perceber e orienta o jovem Samuel. A partir da 3ª, não, na 3ª vez ele diz isso, para quando veio a 4ª vez que o Senhor novamente se manifesta a Samuel, né? Novamente se manifesta a Samuel, lá no versículo 9, ele se estabeleceu, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então agora Samuel tem uma compreensão, porque agora lhe é estabelecido pelo sacerdote Eli, que agora, quando ele é ser chamado, a resposta que ele deveria dar. E assim ele o faz. E a partir desse momento que ele faz, ou seja, o coração dele já está preparado, e ele responde da forma adequada como o Senhor, já no versículo 11, já no versículo 10, né? Está escrito assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. A partir daí se estabelece agora de uma forma inequívoca, de uma forma real, de uma forma precisa para Samuel, de uma forma precisa para o próprio Deus e para o próprio profeta, para o próprio sacerdote Eli, que Deus não falará mais pelo sacerdote, falará agora por aquele jovem, por aquela criança que vai crescendo. E ele recebe a sua primeira visão, a sua primeira comunicação dos mandamentos de Deus. E já é algo que já posso dizer que já deveria deixar ele preocupado, porque ele vê que um homem que tinha uma relação de comunicação, uma relação de presença, uma relação de envolvimento, de intimidade com a palavra, agora o próprio Senhor vai estabelecer coisas como já foi estabelecido no capítulo 2, mas agora vai ter a certeza, porque ele diz o seguinte para Samuel, no versículo 11: e disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia,
Aí no 12, naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Ou seja, a casa de Eli começará a sofrer o julgamento do Senhor, conforme já havia sido estabelecido ali. E Samuel, ao receber isso, eu acho que ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que ele se alegra por agora estar falando com o Senhor, ele fica temeroso, porque ele vê que esse Senhor é um Senhor de justiça, é um Senhor de aplicação, vamos dizer assim, da sua mão pesada. Então, e Samuel fica preocupado, jovem, e fica preocupado em não passar aquilo por ele fica com medo. Mas o sacerdote Eli, de forma até, vamos dizer assim, de forma até intimidando Samuel, que não sabia se deveria ou não dizer aquilo, se revelar ou não aquilo para ler, ele vai e entra nos aspectos que nós começamos o nosso devocional, que foi dentro do versículo 17 e 18, dizendo assim, olha, se você me encobrir as palavras, né, tudo, assim, ó, tudo Deus te faça e outro tanto, praticamente, ó, te faça em dobro, te faça em triplo, te aplique a mesma coisa que ele vai aplicar a mentir. E aí Samuel não se vê em outra situação, a não ser revelar todo aquele processo de, vamos dizer assim, da aplicação da justiça do Senhor sobre a família do sacerdote ali. E aqui nesse ponto, pelo menos numa primazia, há sensatez no profeta, no sacerdote ali, quando ele diz, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ou seja, não cabe a nós julgamento, não cabe a nós sofrimento, não cabe a nós lamentações, cabe a nós sim uma reflexão por entender que aquela justiça não será aplicada por uma questão de desobediência à palavra do Senhor. E por vezes é o maior campo, é a maior dificuldade que nós temos na vida, é aceitar aquilo que o Senhor, agora não em bênçãos, mas em maldições, em correções, em exortações, em punições, as nossas iniquidades, porque entendemos por vezes que não mereceríamos aquilo. E se as coisas vêm do Senhor, justo é a sua aplicabilidade para a nossa vida. E a partir desse momento, agora o Senhor, vai confirmando durante todo Israel ali, segundo o que está escrito, né? Vai confirmando os sacerdotes, vai confirmando por profeta, né? Agora que não só por profeta, mas não só por sacerdote em si, mas agora por profetas, confirmando para o povo de Israel que Samuel agora desempenha aquele papel. E no 21 ele completa, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Agora, Deus, nosso Senhor, tem por quem se manifestar. Uma pessoa que está preparada, está com o coração voltado, e que desde o coração da sua mãe, que havia prometido, porque a sua própria mãe tinha sido preparada para gerar um homem, uma criança tão especial, que seria especial para a obra do Senhor, assim como você é especial. Basta você entender, você compreender, você aceitar o propósito de Deus na sua vida, você aceitar o cuidado de Deus, você aceitar a missão que Deus tem para você. Às vezes você não é profeta, mas você é alguém que vai fazer toda a diferença na vida de uma outra pessoa que Deus também quer alcançar por meio da sua. Então esteja disposto, esteja disponível, seja boca do Senhor, seja coração do Senhor, seja olhos do Senhor e seja ações do Senhor sobre a vida das pessoas, para todos sempre, e em especial sobre a vida da tua família, tá certo? Nessa terça-feira Deus possa te abençoar, te proteger, cuidar da tua família e que no final Deus te cuide, meu irmão.